Boa noite, turma. Sou o monitor 2074 Léo Matos, de Informática. Venho trazer esse vídeo para explicar o PDF que foi realizado e feito para sanar as dúvidas e também especificar procedimento, função, variáveis locais, variáveis globais e outros temas que vão ser abordados nesse vídeo. Eu vou fazer o vídeo aqui sem ganso, tentando sanar as maiores dúvidas que se tem e tentando deixar o vídeo mais na marca possível para que você consiga estudar com calma, com dedicação e que possa tirar uma nota excelente na prova. Inclusive para quem é BDA, esse vídeo tem que ser estopim para você tirar uma nota excelente. Eu tô aqui para isso, tô aqui para sanar dúvida e para fazer com que você passe de ano. Tô aqui me dedicando, são 10h40 da noite, sábado, não liquei, tô aqui estudando e vendo a melhor maneira para você passar de ano. Então, assista esse vídeo com calma, se puder, leia o conteúdo, depois vá para o meu vídeo, que eu recomendo, se você tiver tempo. Se você tiver na onça mesmo, assista esse vídeo, fazer alguns exercícios de algoritmo, certo? A TP vai ser composta por teste de mesa, então é necessário que você tenha o conhecimento básico de variáveis locais, globais e que consiga realizar os passos suficientes para que você compreenda o algoritmo e o que ele vai dar de resultado. Vamos começar falando sobre procedimento. O procedimento, pessoal, ele nada mais nada menos é do que um bloco de código que executa uma tarefa específica, ou seja, você coloca ele dentro do teu código e você espera associar uma variável dentro dele e assim ele exibe resultado, realiza operação, modifica a variável global ou realiza outras ações. Ele faz muitas coisas, ele é muito importante num código para você reduzir quantidade de linhas. Você pode realizar várias outras ações, mas o mais importante é a gente ver a estrutura. Primeiro, você especifica no teu algoritmo que você vai fazer um procedimento. Simplesmente escrever procedimento. Nome do procedimento, pode ser tudo, pessoal. Posso escrever função, posso escrever aqui, isso é nome, tá? Posso escrever leal, posso escrever tudo aqui. Aqui pode ser qualquer coisa, é só um nome, tá? Nós temos os parâmetros. O que são parâmetros? Pessoal, parâmetros são valores que você usa no procedimento. Os valores podem ser o quê? Pode ser um caractere, pode ser um número real, pode ser um número inteiro, entendeu? Mas o parâmetro, ele é uma variável, ou seja, ele pode assumir esses valores. Vocês também podem criar variáveis locais no procedimento através do var, mas se for necessário. Então, se você vê var lá na prova, tá certo, pode ter var dentro do procedimento. Início, você inicia o procedimento, isso dentro aqui, tá? É o corpo, né? O corpo do procedimento vão ser as instruções, por exemplo, x recebe A mais B, entre outros tipos de instruções que vão ser executadas. E fim do procedimento. O mais importante é nós vermos como fazer o chinês. Os elementos aqui eu passei para quem tiver dúvida, certo? Vamos ver um exemplo. Aqui nós temos um procedimento, exibir mensagem, certo? A gente viu aqui, ó, que não foi necessário o var, tá? Não foi necessário usar o var, o parâmetro. O parâmetro aqui foi um caractere. Aqui, ao mesmo tempo, ele declara a variável, ó, nome, e o nome é um caractere. Beleza. Início, paiol, escreval. Olá, nome, seja bem-vindo, fim procedimento. Vocês percebem que ele não retornou valor? Vamos ver um exemplo aqui. Procedimento, exibir mensagem, nome, caractere, ou seja, ele cria uma variável dentro do parâmetro que é um caractere, certo? Isso dá a característica do que é essa variável. Poderia ser um inteiro, pode ser um real. Se for um número real, vai ser o quê? Nome, real. Se o nome na verdade for um número inteiro,
inteiro. Nome é uma variável, certo? Ela só se chama nome, não necessariamente ela é um caractere. Vamos lá. Início, escrever olá. Chama a variável, seja bem-vindo. Fim, procedimento, certo? Esse foi um exemplo da estrutura do procedimento, a estrutura básica. Nesse caso, não usamos o var, porque não foi necessário. Eu não precisei declarar uma variável local. Vamos falar agora sobre função. A função, ela sempre devolve um valor para o programa, ou seja, toda vez que eu chamar a função, ela tem que me retornar um valor. Ou seja, o valor é, na verdade, um resultado de um cálculo, que é realizado dentro da função. O valor dentro da função, ele pode ser usado fora da função, certo? Ele pode ser usado fora da função, porque é um cálculo, certo? Vamos ver a estrutura. Primeiro você especifica que você vai escrever uma função. E outra coisa importante, a função, ela é um tipo de procedimento, certo? A função, ela é um procedimento. Ela é um tipo de procedimento específico que retorna um valor. Ou seja, é obrigatório ter esse retorno dentro de uma variável. Mas como é que é a estrutura dela? Primeiro, função, depois o nome da função, que eu já falei, é igualzinho no procedimento. Os parâmetros, pode ser o quê? Um x real, um nome, caractere, entre outros. Mas aqui nós temos um diferencial. É necessário especificar o tipo do retorno. Ou seja, o tipo do retorno você só vai saber depois que foi executado o corpo da função, com as instruções que realizam as operações desejadas. Por quê? Vamos dizer que eu tenho um inteiro e eu divido por outro inteiro. Não necessariamente o tipo de retorno vai ser inteiro. Por quê? Se eu tenho um x ali recebendo 2 sobre 5, não é inteiro, esse número é real. Ou seja, se eu tiver um parâmetro inteiro aqui e dividir ele por outro número, o tipo de retorno pode ser real, certo? Ou seja, o tipo de retorno, ele me diz a respeito do retorno. Ele me diz a respeito do que é o retorno calculado, o valor calculado. Ele pode ser real, ele pode ser um caractere, assim como no parâmetro. Vamos à explicação do que é uma variável local e variável global. Isso daí já é uma matéria mais antiga. O que define elas, a diferença entre elas, é onde elas são definidas. Por exemplo, as variáveis locais, elas são definidas dentro de uma função ou procedimento, certo? Se ela estiver dentro da função do procedimento, elas terão prioridade sim, mas elas só serão usadas dentro da função ou do procedimento. Ela só vai ser usada dentro do cálculo específico, dentro da função. E a variável global, ela é definida fora das funções e procedimentos. Ou seja, até mesmo antes do início do programa. Você não tem aquele menu var antes do início do programa? Então, aí que está a variável global. E você tem acesso a ela em qualquer parte do programa. Temos também o parâmetro em valor e parâmetros por referência, certo? Os parâmetros em valor, eles são diferentes do parâmetro de referência na questão de ter o var e não ter o var. Vocês têm que saber que se não tiver var, é parâmetro em valor. E se tiver o var, é um parâmetro por referência. Mas mais importante ainda é você saber o efeito. Porque é isso aqui que vai definir se você vai acertar a questão ou não. O parâmetro em valor, ou seja, quando não tiver var, ele não afeta a variável original que você estiver usando, certo? Ele não afeta a variável original que você estiver usando. Por exemplo, se você passar um número para a função, ele for alterado lá, o número original não vai mudar, certo? Agora, o parâmetro por referência é o contrário. Eles afetam diretamente na variável original. Por exemplo, se eu for associar um número ao parâmetro e o parâmetro estiver escrito var do lado dele, como você vê na imagem, ele vai alterar a variável original. Ou seja, toda vez que eu chamar a variável original, ela vai estar alterada com a variável que está dentro da função ou dentro do procedimento. Coloquei aqui um exemplo prático para rodar em passo a passo. Nós temos aqui a área das variáveis de memória, que na verdade é o chinês da prova mesmo. E aqui eu vou rodar em passo a passo para você ver como que vai rodar essa função. É aquela ordem, de cima para baixo, sempre. Aqui nós temos a função que calcula o dobro e ela retorna o valor e ao mesmo tempo
eu fiz uma estrutura aqui para que você veja a diferença entre possuir var e não possuir var dentro do parâmetro da função ou procedimento, ok? Ou seja, a diferença entre ter var aqui e não ter var. Nesse caso, não possui var. O que acontece se não tiver var em relação a essa variável aqui que eu criei? Primeiro, ele lê a função. Após isso, ele lê as variáveis, que no caso é a variável num como inteiro. Após isso, ele executa o início, perfeito? Ele meio que ignora a função primeiro. Você não executa nada aqui, ele só lê a função. Depois ele lê de cima para baixo, normalmente. Início. Essa variável vai receber 5, ou seja, ele inicializa o num com 5. Após isso, escreva o valor original de num. Ele vai exibir 5, né, gente? Assim como nós vemos aqui. Ou seja, essa variável global aqui, ela vai receber do tipo inteiro o valor 5, assim como está aqui, ele só quer exibir. Ou seja, ele vai escrever lá na tela, no console do cara, o valor original de num é 5. Aí ele dá aqui um escreval, o dobro de num é. Ele chamou a função, tá vendo? Ele chamou a função, ou seja, o que vai acontecer? Ele vai jogar o que você colocou nessa variável dentro do parâmetro, ou seja, o num, ele vai entrar dentro do x inteiro. Não tem var, vocês perceberam que não tem var? Se não tem var, não varia, é o Boyer. Não tem var, não varia. Tem o var, varia, beleza? Ou seja, a variável num vai entrar dentro do parâmetro x. Ou seja, tudo o que acontecer com esse num, o que esse num é, vai entrar dentro do x. Se esse num é 5, x vai ser 5, perfeito? O que vai acontecer? Ele vai jogar para o início da função, porque eu chamei a função, ok? X recebe x vezes 2. Pessoal, quem era x? 5. Ou seja, a variável x vai receber 5 vezes 2. Ou seja, retorne x. X é quem, pessoal? X é 10. Beleza? X é 10. Olha aqui, ó. Aqui. Escreval, lá, viu? Ele vai imprimir o quê? O dobro de num é... Qual é o dobro de num? O retorno de x. X é 5 vezes 2. X é 10, pessoal. Ou seja, o dobro de num é 10. Perfeito? Agora, escreval, linha 16. O valor de num após o dobro é num. Pessoal, não alterou. Olha só, não alterou. Continuou sendo o quê? Aquilo que eu iniciei na variável quando ela era anteriormente sem passar pela função. Pessoal, por que isso não aconteceu? Porque não tem var ao lado do x aqui, ó. Não tem var no parâmetro, não altera. Não possui var, não altera. Tá aí o boi, pessoal. Ou seja, num não alterou. Se tivesse o var, galera, alteraria. O num, ele receberia 10, perfeito? Vou exibir aqui, caso tivesse o var, para vocês verem que altera. Agora vamos iniciar ela com o var. Eu coloquei o var aqui para vocês verem a diferença. O inteiro x agora tem var, galera. O que vai acontecer com a variável que eu iniciar dentro do var, dentro do parâmetro? Ela vai variar, pessoal. O que o retorno receber vai entrar dentro da variável. Ou seja, olha só o que acontece. Rodei o passo aqui. Tudo vai ser normal até chamar a função. Chamei a função, olha o que acontece. Olha só, o dobro é 10, perfeito. Escreva o valor de num, olha só o que aconteceu. Virou 10, o valor de num após o dobro, após eu chamar a função, alterou, pessoal. Ou seja, se possuir var, altera. Muito cuidado mesmo. Vocês viram que eu só alterei o var aqui, olha. Esse var aqui é a maior pegadinha que ele pode colocar na prova, certo? É isso, pessoal. Vou colocar mais um algoritmo aqui para poder pegar essa sagacidade. Vamos à explicação desse algoritmo aqui que calcula fatorial, pessoal. Primeiro, ele vai ler o nome do algoritmo, beleza? Declaração de variáveis globais. Num inteiro, resultado inteiro. E vamos para o procedimento. O que acontece quando ele lê o procedimento? Ele simplesmente pula, ele só o conhece, perfeito? Ele reconhece o procedimento e vai logo para o início. Depois,
Escreval informe um número para calcular o fatorial, ou seja, ele vai solicitar um número, você vai digitar o número, que no caso aqui eu vou digitar 3. Sabemos que o fatorial de 3 é 6, perfeito? Beleza, digitei aqui, o usuário digitou. Fatorial de número, pessoal, olha só, ele chamou o fatorial. O que aconteceu? Ele chamou o procedimento aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai pular o procedimento. Variáveis. Quais são as variáveis que eu vou usar? Eu vou usar um contador aqui, tá, pessoal? Beleza. I, né? Perfeito. Inteiro. Isso aqui é uma variável local que só vai ser usada dentro do procedimento. Se eu chamar esse I fora do procedimento, ele não existe, ele vai ser apagado, ok? Ele é uma variável local. Início do procedimento. Resultado recebe 1, ele vai iniciar o resultado com 1. E aí nós temos aquela estrutura do fatorial, que é paiol, né? Para ir de 1 até n, faça. Esse n aqui, pessoal, ele foi o quê? O 3 que eu botei dentro do leia num, ok? Leia num, fatorial num. 1 não era 3, porque eu digitei 3. Então, o fatorial de 3, aí ele vai jogar dentro do n, que é inteiro, o número que eu informei, que no caso é 3. Para ir de 1 até 3, faça. Resultado recebe resultado vezes i. Ou seja, ele vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, correto? Fim para. Ok. 3 vezes 2 vezes 1. Perfeito. Fim procedimento. Escreval, o fatorial de num, que é a variável, é resultado. Resultado 6, perfeito? Fim algoritmo. Eu coloquei, só para você ter uma ideia do que é o procedimento, eu coloquei ele logo antes do início, perfeito? Ele tem que ficar antes do início. E se eu colocar depois do início, como é que ele vai saber que o procedimento existe? Ele vai tratar isso aqui como se fosse uma variável não declarada, ok? Você precisa colocar o procedimento antes de chamar ele. Por quê? O Visual G, ele lê de cima para baixo. Se ele lê de cima para baixo, como é que eu vou dizer que existe procedimento depois de eu chamar o procedimento? Isso não tem como, é um erro de lógica, certo? Vamos para mais um exemplo aqui de algoritmo. Nele a gente tem um número 5 de alunos, são 5 alunos na sala, tá? E eu quero calcular a média deles e saber que notas são boas, ou seja, que notas estão acima da média da turma. Temos aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4, aluno 5. Vamos ver o que acontece. Constante 5, né? Porque são 5 alunos. Menu de variáveis, média, real. E aqui eu tenho um vetor que vai de 1 até 5, que são as das notas, para armazenar nota. Crio o procedimento, que carrega vetor, nota. Depois ele lê o procedimento de calcular a média, lê o procedimento de imprimir notas. Depois disso, vamos para as variáveis. Depois disso, vamos para o início do programa, normal. Ele vai carregar o vetor nota. O que ele vai chamar? Ele chamou o procedimento para carregar as notas. Vamos subir de novo. Ou seja, eu vou para o procedimento carregar vetor nota. var inteiro, ou seja, eu criei um contador ali, né? É para o meu contador, no caso, só uma variável ali local para o contador. Início. E recebe 1 até 5, que é o n, né? O n é um constante inteiro. Escreval. Informe a nota do primeiro aluno, no caso. Olha lá o que vai aparecer. Informe a nota do primeiro aluno. Vamos dizer que ele tirou 7. O aluno tirou 7. Perfeito. Ele vai voltar porque é até n. Eu ainda estou no primeiro. Agora é o aluno, segundo aluno. Qual a nota do segundo aluno? 4. Nota do terceiro aluno? 5. Nota do quarto aluno? 8. Nota do quinto aluno? 10. Vamos verificar. Acabou, né? Já foram os 5. Fim procedimento. Após isso, ele chama o procedimento calcula a média. Vamos voltar ao procedimento. Nós vemos, ele vê o procedimento, var, de novo, cria um contador aqui, uma variável local do início. Média recebe 0, por que a média recebe 0? É porque ele tira qualquer resquício desse pedaço da memória que eu tiver,
para garantir que a média comece com 0, perfeito? Para ir de 1 até 5, faça, porque n é 5, é uma constante. Média recebe, média mais nota I. Vocês lembram que a gente criou esse nota vetor de 1 até n de real? Isso daqui é uma variável de vetor global, ou seja, ela pode ser usada dentro de procedimentos diferentes. E não é diferente, nós estamos vendo aqui, ó. Esse nota vetor ele foi usado dentro desse procedimento, e você pode fazer isso em qualquer outro procedimento. Aqui nós vemos nota 1 aparecendo de repente, sendo que não está aqui na variável. Beleza, é uma variável global. Eu posso colocar ela dentro do procedimento sem problema algum, porque ela já está na área das variáveis de memória, ela já foi usada na memória e ela está ali, guardada, pronta para ser executada em qualquer outra função ou procedimento. Média recebe média mais nota I, beleza. Aqui nada mais nada menos ele calcula a média, tá? Baseando na nota que você colocou, ok? Ele pega as notas 1, 2, 3, 4 e 5 que estão aqui e divide pela quantidade, que é 5, né? Beleza, olha lá, ele está fazendo, ele está executando. Quanto que ficou? Calcula a média. Perceba aqui, ó, os valores mudando, o valor para a variável média. A média ficou 6,8. E aí, o que acontece? Ele chama o procedimento imprimir notas boas. Como é que vai ser esse procedimento? Ele é simples também. Variável, cria uma variável para o contador, novamente, e ele só vai ser usado dentro do procedimento. Início, escreva, ó, a média calculada foi média, ok? Realmente a média é uma variável global, como nós vemos aqui, então ela pode ser usada fora e dentro. E aliás, ela pode ser modificada dentro do procedimento, assim como nós vimos aqui, correto? Imprimiu a média, certo? Olha lá, calculou 6,8, sua média foi 6,8. Para ir de 1 até 5, faça. Se a nota I for maior que a média, então escreva a nota I, ou seja, ele vai exibir se a nota for maior que a média e vai fazer isso para todos os alunos. Perceba que as maiores notas realmente acima da média foram 7, 8 e 10. Perfeito, calculou perfeitamente. Fim procedimento, fim algoritmo. Perceba que é simples o chinês. Basicamente é você analisar como é que se dá essa função, procedimento, o algoritmo em si, com o tempo. Aqui eu estou fazendo chinês com você, certo? Passo a passo, cima para baixo, analisando. Ou seja, primeiro você lê o programa em si, que vem lá início e fim algoritmo. Se chamar a função, se chamar o procedimento, você volta, lê o procedimento ou função, joga o valor dentro, testa, e assim você vai ter o resultado final, que são as notas 7, 8, 10 nesse caso, ok? Agora vamos ver esse algoritmo que eu peguei da lista do Vicente, que calcula a equação de segundo grau. Vamos fazer o chinês para ele. Algoritmo, equação de segundo grau, variáveis A, B e C, delta, x1, x2, real, beleza? Aqui nós temos as variáveis globais. Depois disso, ele mostra para o algoritmo que existe uma função, calcula a delta. Depois disso, ele vai pular para o início do programa, beleza? Escreva, informe o valor de A, ok, vou informar o valor de A. Informe o valor de B, 6. Informe o valor de C, 1. Beleza, aqui ele já calculou, né? Mas eu vou explicar como ele fez isso. Ele leu as variáveis, colocou dentro das variáveis globais. Depois disso, ele anunciou que delta recebe essa função aqui. Vamos ver como é que está a função. Depois dele dizer que o delta recebe, calcula delta, a gente vai ter que subir para a função, certo? Olha lá, a função calcula delta. Variável local, delta real. Olha só que engraçado. Esse delta aqui, ele é uma variável que estava escrito lá no global. E ele tem o mesmo nome. Por que ele vai alterar? Pessoal, tem o mesmo nome. E outra coisa, a função, ela retorna valor. E mesmo se fosse um nome diferente e eu digo que ela retorna delta, não faz diferença, ok? Poderia ser outra variável aqui. O
que importa é o que ele está retornando, tá bom? Porque a função como eu disse lá anteriormente, a função ela é obrigada a retornar valor. Se eu estou mandando retornar delta, ela vai me retornar o valor que delta recebeu aqui, independente do nome ser igual ou não, entendeu? Existem infinitos Joãos pelo mundo, mas todos eles são diferentes entre si. Pegou a visão? É isso. Delta paiol, né? Ele calcula o delta aqui, ó. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, retorne delta. Vamos voltar até onde a gente parou. Delta vai receber então o valor de delta, né? Que é B ao quadrado menos 4AC. Essa função, ela meio que foi de agarro. Eu poderia ter colocado esse B ao quadrado menos 4AC justamente aqui, tá, gente? Mas isso é só para mostrar para vocês a estrutura da função. Se delta é menor que zero, então escreva, esta função não possui raízes reais, paiol, né, de função. Se delta for igual a zero, ou seja, então essa raiz possui apenas uma raiz, perfeito? Que ela toque em apenas um ponto, x1. x1 recebe menos b mais raiz q. Isso aqui é uma função que calcula a raiz. Eu poderia colocar elevado a 1 sobre 2, por exemplo. Aí já é questão de matemática, né? Na biblioteca do Visual G já existe raiz Q. Ele calcula a raiz, tá, gente? A raiz do delta, que a gente já viu aqui em cima, através da função. E aí é paiol, né, gente? Se for maior. Por que senão aqui? Apenas um senão. Porque se não é menor que zero, não é igual a zero, só pode ser maior. Por isso que é apenas um senão aqui, tá? Isso é uma questão de lógica. x1 vai receber o quê? Então tem duas raízes, né, pessoal? Essa equação possui duas raízes. x1 menos b mais raiz de delta dividido por 2a. E x2 menos b menos raiz de delta dividido por 2a. Então aqui temos duas, aqui temos uma e aqui não temos nenhuma. Beleza, fim C, fim algoritmo, perfeito? Assim como nós vemos aqui, ó, na área de visualização dos dados. Informei que era 5, informei que era 6 e o valor de C informei que era 1. Ele calculou aqui, ó, normal. O que ele fez? O valor de A aqui é maior que 0, perfeito? Beleza. Vamos para mais um procedimento aqui bem simples. Vou rodar em passo a passo. Ele vê ali o algoritmo, né, com o nome exemplo. Procedimento, receba valor. Certo? Ele vai entender que existe esse procedimento e vai pular para o início da função. Temos aqui as variáveis globais, no caso é só b inteiro. E ele vai para o início. Receba valor b. Pessoal, aqui ele está chamando o procedimento e b vai ser jogado dentro desse var b inteiro, ok? Tem o mesmo nome. Se tem var, altero o número, beleza? Ele vai dar procedimento, inicia o procedimento, porque ele chamou o procedimento. Leia B, vou digitar B. B6. Beleza, digitei. Fim procedimento, vai voltar para o escreva. Escreva B. Escreveu. Basicamente, aqui nós temos um procedimento que ele só lê a variável, ok? Ele só lê a variável. Primeiro você vê que existe o procedimento, depois você pula para as variáveis. Ela pode estar localizada antes do procedimento, sem problema algum. Aqui nós vemos, declarei B inteiro, perfeito. Início, receba valor B. Esse B aqui é jogado dentro daqui. Ele lê, por ser var varia, lembra que eu falei? Depois de você já ter lido B, ele vai dar fim ao procedimento e vai prosseguir. A gente parou na linha 9, ele vai para a linha 10. Escreva B. B alterou o valor, certo? Porque ele foi jogado dentro de um parâmetro que possui var, então ele vai ser alterado. B vai receber 6, né? Porque eu coloquei 6. Nas questões do Vicente, é importantíssimo nós sabermos resolver algoritmos simples, porque dentro da função e procedimento, nós temos elementos, coisas que estão presentes dentro do procedimento. Eu vou mostrar aqui para vocês a estrutura do C, então, repita, aqui já tem dois pontos importantes para a gente ver. Vamos fazer aqui o chinês, beleza? Algoritmo somar inteiros de intervalo. Var A, B, I, soma inteiro. Aqui está dizendo aqui, variáveis globais, né? São variáveis globais, são declaradas fora do início e fora de procedimento e função, beleza? Variável A, variável B, variável I e variável soma. Perfeito, escrevi aqui, tá? Vai ser necessário para a gente fazer o chinês. Início.
Escreva entre com o maior inteiro do intervalo, leia A. Pessoal, eu vou usar para A 1 e para B eu vou utilizar 5, tá? Para a gente fazer aqui os cálculos. A eu vou ler primeiro, depois disso ele vai ler o B, que é 5, e logo ele já diz que soma recebe 0, ok? I vai receber A, perfeito. Se I menor ou igual a B, então repita. Beleza, pessoal? Realmente, I é menor ou igual a B, perfeito? Aqui, ó, 1 é menor ou igual a 5, então ele vai fazer o cálculo. Ele vai prosseguir para o condicional. Soma, recebe, soma mais 1. Soma é 0. 0 mais 1 vai ser 1. I recebe, I mais 1. Deixa de ser 1 e vira 1 mais 1, que é 2. Até I maior que B. Pessoal, enquanto I for menor que B, menor ou igual a B, ele vai realizar esse repita. Soma, recebe, soma mais I. Pessoal, soma é 1. 1 mais I, aliás, é 3. Ele vai fazer 1 mais 2. Ok? Soma mais I. I recebe I mais 1. I deixa de ser 2 e passa a ser 3. Até I maior que B, 3 é menor que 5, tá safo. Vamos voltar. Soma, recebe, soma mais I, 3 mais 3 é 6. Deixa de ser 3 e vira 6. I recebe I mais 1, novamente. 3 vira 4. Perfeito? Até I maior que B, 4 é menor que B, que é 5. Então, nós faremos novamente. Soma, recebe, soma mais I, 6 mais 4, 10. I recebe I mais 1. Deixa de ser 4, vira 5. Pessoal, até I maior que B. I aqui no caso é igual a B, então eu vou ter que fazer novamente o repita. Soma, recebe, soma mais I, 15. I recebe I mais 1, deixa de ser 5, vira 6. Pessoal, até I maior que B, novamente. 6 é maior que B, então eu vou ter que parar. Não vou poder fazer novamente a soma aqui, beleza? Fim C, acabou. Condicional. Escreva a soma dos números do intervalo é soma. Soma é o quê? 15. Aqui, ó, variável soma aqui. Beleza, então vai aparecer o quê? A soma dos números do intervalo é 15. Realmente, né? Nós chegamos no resultado aqui de 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. 5 mais 1, 6. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Mais 3, 15. Perfeitamente. Vemos o resultado aqui. Aqui nós fizemos esse chinês aqui bem tranquilo, bem fácil. Viu como é que é tranquilo? É só ler e ir escrevendo, anotando o que está variando, o que está mudando, perfeito? Sem mistério, sem mistério. Vamos fazer agora essa questão, pessoal, de algoritmo aqui. Esse algoritmo ele é para analisar números, tá, pessoal? Ele vai dizer aqui nessa questão que ele quer calcular para 4 valores, sendo os valores 2, 4, 3 e 1, tá? Isso aqui foi o que a questão deu. Ficar assim no vetor, tá? Vamos ver as variáveis que nós estamos usando, perfeito? Vamos ver as variáveis que nós estamos usando. N como vetor, I, C, K e Q como inteiros. Escreva quantos valores você quer analisar, no máximo 10. A questão diz que quer analisar 4, né? Então Q vai receber 4. Para I, de 1 até Q, faça. Perfeito, Q é 4. Então, recebe 1 primeiramente, perfeito? Escreva, informe o valor e leia N de I, pessoal. Ou seja, N de I vai estar diretamente relacionado ao I. Toda vez que eu relacionar I, eu vou ter algo relacionado ao N de I, perfeito? Então eles vão estar alinhados. A ordem ali vai estar alinhada, perfeito? A posição do I vai me dar o valor do N de I. É função, pessoal, né? Como se fosse função, o vetor. Tá vendo? Ele dá valores correspondentes. Vou te mostrar. Para I de 1 até Q, né? De 1 até 4, escreva, informe um valor. Leia N de I. I ali primeiramente é 1, né? Beleza. E ali a questão já manda, né? 2. Recebe 2. Porque, ó, tá aqui a ordem, tá? A ordem está aqui. A questão manda e começar com 2, depois com 4, depois com 3, depois com 1. Beleza. Ele vai voltar novamente, né? Ele vai voltar ali para I. Agora, como 2, ele vai deixar de ser 1 e vai receber 2, porque ele vai... É passo a passo, né? Agora vai ficar 4 e assim por diante. Vou adiantar o processo aqui. 3 vai receber 3
e 4 vai receber 1, ok? Terminamos o para. Fim para i, agora recebendo 1, ó, já guardou aqui os resultados, perfeito? Agora para i de 1 até q, de 1 até 4, faça para c de 1, ó, c agora vai começar a valer 1, perfeito? Por quê? Aqui, ó, é c de i até q, beleza? Mas aqui o i é q, porque ele mandou receber, ó. Então o i é 1 agora, aqui, ó. Vamos analisar os números. Para c recebendo 1 até 4, faça. Se n de i é maior que n de c, então vamos ver aqui. Quanto que é o n de 1? N de 1 é 2, pessoal. Aqui, ó. Aqui é respondente à função. N de i é 2, ó. Quando i é 1, n de i é 2. 2 é maior do que n de c? Pessoal, n de c é 1. Então seria 2. 2 é maior que 2? Não, não é. Então nós vamos pular o c e dar fim c. E vamos voltar aqui, ó, pro para. Acresce 1 no c, né? Deixa de ser 1 e vira 2. Ok? Se n de i, pessoal, aqui, ó, n de 1 é igual a 2. Já vou deixar aqui em stand-by. N de 1 é 2. 2 é maior do que o n de 2? 2 é maior que 4? E vou voltar novamente para o para mais próximo ali, que é o c, vai deixar de ser 2, perfeito? Vai deixar de ser 2 e vai virar 3. Vamos lá novamente. N de 1, que é 2, é maior do que o n de c, que é 3? Por quê? N de c é 3. 2 é maior que 3? Não é. Mesma coisa, volto para o para, deixa de ser 3 e vira 4. Perfeito? Pessoal, mas vamos para o n de 4. O n de 4 é igual a 1. Opa! 2 é maior do que 1, pessoal. 2 é realmente maior do que 1. Temos aqui uma verdade. Se é verdade, eu vou ter que prosseguir no c, beleza? Se n de 1 é maior do que o n de c, nesse caso, então k vai receber n de i. Pessoal, k vai receber n de 1, né? Nesse caso, n de 1 é 2. Então k recebe 2. Vamos novamente. Beleza, já fizemos um passo aqui. N de i vai receber n de c. N de i é o n de 1, que é 2. Então o n de i vai receber n de c. Perfeitamente. Vamos lá. N de i está aqui, ó. Ok? N de c. Aqui nós vemos, pessoal, agora n de i recebe n de c. O que nós vemos aqui? É uma função recebendo o valor de outra função, tá? A interpretação disso aqui, tá? É a função n de i, que no caso o i aqui é 1, como verificamos aqui, n de i é 1. Ele vai mudar a posição do primeiro valor que está dentro desse vetor, ok? Porque é 1, né? Se fosse 2 ele ia mudar o 4, se fosse 3 ia mudar esse 3, se fosse 4 ia mudar esse 1 aqui, tá? N de i recebe n de c. N de c, pessoal, é esse c aqui. N de 4 é o quê? N de 4 é 1. Então, essa posição aqui, nesse vetor, vai receber 1, perfeito? Porque n de c é 1. Então, aqui vai receber 1, perfeito? Fizemos esse. Agora a gente tem que fazer esse. N de c vai receber k. N de c não era 1? É uma função recebendo um valor inteiro. N de c, c vale 4. N de 4 é correspondente a esse valor aqui, porque é a posição, né? N de c é essa posição correspondente a esse valor. Então ele vai mudar, ele vai receber k. K é 2. Okay? Fizemos a análise já. Voltemos para k. Vimos ali que é de ser de 1 até 4. Pessoal, já terminou. Por quê? É até 4. Acabou esse para. Fim para. Voltamos agora para o I2. I agora deixou de ser 1
e vai ser 2, porque é de 1 até 4. Tá? É de 1 até 4. Agora vai ser 2. Perfeito? Agora é 2. Mesmo esquema, pessoal. Mesmo esquema. Eu vou acelerar o processo aqui, porque é basicamente a mesma coisa. Não vai mudar muita coisa, tá? Isso aqui vai ficar uma lista em que esses números vão mudar, porque esses números aqui são correspondentes ao vetor. Entendeu? São os valores que estão dentro do vetor. Então, eu vou acelerar o processo aqui e vocês vão observando os padrões, ok? Deixou de ser 1, agora é 2 o i, perfeito? Deixou de ser 1 e agora é 2. Vamos continuar. Para ser de 2 até 4, tá vendo? Mudou, porque C recebe I, né? Então, mudou. Deixou de ser 4, agora o I vira 2. Perfeito? Está escrito aqui. N de I, se essa N de I for maior que a N de C, então resolva. Vamos verificar. N de 2. N de 2 é quanto, pessoal? É a posição, né? N de 2 é 4. Aqui, ó. N de 2 é 4. É maior do que o N de C? Vamos verificar. N de C é o quê? C, N de 2, né? Aqui, ó. Que C agora é 2. N de 2 é 4. Pessoal, 4 é maior que 4? Não, 4 não é maior que 4. Então, nós vamos voltar. Agora C vai receber. Vai deixar de ser 2 e vai virar 3. Beleza. Já verificamos. Beleza. N de I é 2. Vai ser 4. É maior do que o N de C? N de 3 é quanto, pessoal? É 3, né? Realmente, 4 é maior que 3. Então, nós vamos prosseguir ao condicional, ok? Porque lá, se tanto é maior que tanto, então é verdade, né? Então, vamos continuar. K vai receber, pessoal, N de I, N de 2. N de 2 é quanto? 4. K recebe 4. Deixa de ser 2 e vira 4. Beleza? Fizemos essa primeira. N de I vai receber N de C. N de C aqui é quanto, cara? N de C é N de 3. N de 3 é 3. Ou seja, o meu N de 2, que é a minha posição, ele vai receber N de 3, que é 3. Então, nós tivemos aqui que o N de 2 é 4, né? Ele vai deixar de ser 4 e vai virar 3, por ordem desse passo aqui. Fizemos esse segundo. Terceiro, N de C recebe K. N de C, C é 3, né, pessoal? Então, meu N de 3 vai receber K. K é 4. Quem é o N de 3? É 3, né? Aqui, ó, como vemos aqui, N de 3 é 3. Ele vai deixar de ser 3 e vai virar 4. Tá vendo? O processo vai ficando mais rápido. Eu vou adiantando aqui e você vai observando. Fizemos. N de C é quanto? É N de 3. N de 3 recebe K. K é 4, N de 3 é 4. Continua, né? Terminamos essa parte. Agora, C vai deixar de ser 3 e vai virar 4. Por quê? Porque para ser de I até Q, já fizemos o quê? Já fizemos 2, agora vai ter que ser... Já fizemos 2, já fizemos 3, agora é 4. Vamos analisar 4. C igual a 4. N de I aqui é 2. 2, se N de 2, que é quanto? N de 2 é 3, for maior do que o N de C. N de C aqui é quanto? É 4. N de C é 2. 2 aqui, ó, é a quarta posição dentro do vetor. Então, é 2. Beleza? N de C é 2, porque C é 4. Então, ele vai me dar a posição e dentro dessa posição, ela vai me retornar esse valor, que é 2. Assim como vemos anteriormente. 3 é maior que 2? Verdadeiro. Então, vamos prosseguir ao condicional. Vou acelerar o processo.
Beleza. K vai receber N de I. N de I é o que aqui, galera? Ó, N de 2 é o que? É 3. K vai receber 3. K deixa de ser 4 e vira 3. Deixa de ser 4 e vira 3. Vamos analisar agora o segundo aqui, do C. N de 2 recebe N de C. Ou seja, a minha segunda posição vai deixar de ser 3, ali ó, dentro do vetor, e vai virar o quê? O N de C. Pessoal, o N de C, C é 4, né? Então é a quarta posição. Ele vai deixar de ser 3 e vai virar 2. Por quê? É o 3 que estava aqui virando o que estava na quarta posição. Ele está me ordenando isso. N de C vai receber 4. N de 4 vai receber o que está em K. Então é o 2 virando 3. C chegou em 4, cara. Parou. A ordem agora é parar. Por que parar? Já terminamos, né? É de I até 4. C foi até 4. Então vamos fazer o quê? Sair do para. Sair do para e voltar para o outro para que está em cima. O I vai deixar de ser 2 e vai virar 3. Como nós vimos ali. Para C, recebendo I é 3, né? Ele deixa de ser 4 e vira 3, o C. N de I, que é 3, é maior do que o N de C, que é 3. Aqui nós vemos números iguais, né? N de C, que é 3, é 4. 4 é maior que 4? Não, falso. Tira essa possibilidade. Volta de novo para o C, acresce 1, deixa de ser 3 e vira 4, certo? Se N de I é 3, é maior do que o N de C, que é 4. Então, vamos verificar. N de 3, pessoal, N de 3 é 4. E o N de 4 é 3. 4 é maior que 3, verdadeiro. Vamos seguir o condicional. K vai receber N de I, então o K vai deixar de ser 3. O I é 3. O N de 3 é 4, deixa de ser 3 e vira 4. Vou seguir. N de I vai receber N de C. N de C, que é o N de 4, é 3. Então o N de 3 vai deixar de ser 4 e vai receber o N de 4, que é 3. N de C vai receber K. N de C é N de 4, que é a quarta posição, que é 3. E vai virar 4, que é o K. 1, 2, 3, 4, né? Fechamos aqui o vetor. Vamos fechar aqui, né? O I agora vai receber o quê? Deixa de ser 3. Deixa de ser 3 e vira 4. Perfeito? Para C, de 1 até 4. Pessoal, acabou, né? O I é 4, né, pessoal? Ó, voltando aqui. O I é 4. Então ele vai receber 4. 4 até 4 faça. Realmente, então ele só vai fazer uma vez. N de I é quanto? N de 4, N de 4 é 4. 4 é maior do que o N de C, que é 4? Não, 4 é maior, então esquece, não vamos fazer esse função C. Acabou, pessoal. Acabou o para, porque já chegou até 4. Acabou o para de cima, que chegou até 4. Então terminamos aqui esses paras juntos aqui. Fim algoritmo. Agora ele pede o que ficou dentro do vetor. O que ficou dentro do vetor, pessoal? 1, 2, 3 e 4. Resposta? 1, 2, 3 e 4. Questão complexa, tá lá no algoritmo do Vicente, mas tá aí a solução, tá? Fiz aí, resolvi. Ampliar aqui para ver, reduzir para você ver. Quantos valores você quer analisar? 4. Os valores eram 2, 4, 3 e 1. Como nós vemos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Exatamente como a gente calculou lá. E é isso. Eu vou terminar aqui esse vídeo de algoritmo. Esse foi o Punk, né? O algoritmo Punk que eu fiz aqui, que eu peguei da lista do Vicente. Mas tem outros algoritmos lá. Tentem praticar, certo? O nível tá bem difícil, né? Que eu vi ali do negócio do Vicente. Mas assim, na prova vai estar muito mais tranquilo, tá? Então se preocupa em fazer chinês. É isso que a gente tem que fazer.
pega algoritmos mais simples e faça um chinês. Então, esse foi o objetivo. Quem estiver precisando de ajuda, fala com o Damaso, fala com o Vicente, que eles vão ajudar. Pessoal, não deve cair na prova dessa forma, desse algoritmo que eu fiz agora, tá? Deve cair bem mais fácil, tá? Mas nesse algoritmo aí, eu consegui abordar coisas que podem aparecer na prova, sabe? É bem demorado, só tem 23 linhas e foi um negócio assim bem punk, porque tem um para dentro do para. Agradeço aí por ter assistido, tá? Desejo boa prova, um bom teste no caso. E, pô, pessoal, força aí. Bota garbo aí pra estudar, porque o PP vai estourar, vai ser mais difícil, entendeu? Essa é a prioridade, estudar essas questões aí. E, pô, vai dar tudo certo, pessoal. Lê o meu resumo, principalmente, tá? E foquem em saber como resolver, tá? Saber como resolver e saber como interpretar a questão, principalmente, tá? Abraço aí e força do que 3. Tamo junto.